E ele vai dizer: João batizou com vocês com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo descer, vocês irão testemunhar a respeito da minha ressurreição em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E aí acaba o capítulo 1, inicia o capítulo 2. No capítulo 2, a Bíblia diz que eles vão para o cenáculo. Está com a Bíblia aberta, vamos ver isso aqui. Atos 2, 1. Eu tive irmão no cenáculo. Eu tive o prazer de 2 vezes em Israel. A primeira vez que eu fui, aconteceu algo muito engraçado. Quando a caravana entrou um gato. E quando o gato entrou, no meio do cenáculo, o gato parou e se esticou e arrepiou. Falei: meu Deus, até gato arrepia. O triste é que tem crente que se acostumou a ser crente, ele não arrepia mais. Tem gente muito acostumada, madura demais. Irmãos, eu continuo me arrepiando, eu continuo chorando, eu continuo sentindo. Atos 2, vamos ver onde é que vai dar essa história aqui. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Pois bem, então o Senhor Jesus dá as instruções, esses caras vão para o cenáculo. E fala que após 7 semanas chega o dia de Pentecostes. Todos estavam reunidos e veio um vento impetuoso e todos foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas. A Bíblia diz que Pedro, ele se levanta para dar o recado àquele povo. Pedro era diferente dos outros, irmão. Pedro, ele tinha um temperamento. Aí Pedro diz: olha, o profeta Joel, ele já havia falado isso. Aí em Atos 2,16 tem essa fala de Pedro. Olha, o profeta Joel já havia falado isso. Ele disse, está escrito lá: eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Pedro se levanta e ele traz um sermão tão maravilhoso acerca de arrependimento. Irmãos, você sabe o que é que falta nas nossas igrejas hoje? Sermão de arrependimento. Você sabe o que é que sobra hoje? Sermões de entretenimento. Nós vivemos um tempo, como diz Hernandes de Angola, que entreter os bodes. Hoje em dia tem igrejas que não faz mais apelo. E eu acabei de pregar no domingo e eu não fiz apelo. E quando eu fui comer a pipoca do lado de fora da igreja, um rapazinho puxou minha mão e disse: ah, vim aqui 2 vezes, hoje é a 3ª. E logo hoje eu queria me entregar minha vida para Cristo, o Senhor não fez apelo. Eu me senti o pior dos homens. Pedro prega o sermão, arrependimento do início ao fim. A Bíblia diz que 3.000 pessoas foram batizadas. Estamos no capítulo 2. E Pedro continua se reunindo com esse povo. Isso aqui era o início da igreja, gente. Eles começaram a se multiplicar. Uma grande multidão se reunia. Eles começaram a repartir tudo o que eles tinham. Eles se reuniam em diversas casas. Iam celebrar nas casas. Repartiam nas casas as famosas células. Para celebrar a cada dia. A Bíblia diz que o Senhor acrescentava àquela igreja os que iam sendo salvos. Show, capítulo 2, maravilha. Aí vamos para o capítulo 3. A cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós, rapaz. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse: Pedro, eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Capítulo 3. O apóstolo Pedro e João na porta Formosa. Toma um coxo pela mão, faz esse cara andar. Ou seja, essa igreja estava vivendo sinais e maravilhas. Eram dias maravilhosos na presença do Espírito
foram presos. Uau! Essa igreja que estava ganhando 3.000 almas, sermões maravilhosos, pessoas sendo curadas, repartindo tudo, de repente, Pedro e João são presos. Mas mesmo assim, o sermão acerca de Jesus continua sendo pregado. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que essa igreja, e todas elas têm que ser assim: ide e fazer discípulos. Ele já viu feito discípulos no início da igreja. Sabe o problema nosso? A gente entendeu isso aqui, ó: ide e fazer convertidos. Convertido desconverte, discípulo não. Sim. Eu estou pavimentando uma estradinha para a gente chegar num lugar aqui. Você vai entender. Aí o sermão está sendo pregado, pau quebrando de novo. Com Pedro se converte 3.000, com os caras se converte 5.000. Se converte 5.000 pessoas em massa. Os líderes judaicos, o Supremo Tribunal Federal, o conselho daquela época ficaram incomodados com tudo isso. E diz a Bíblia, eu vou poupar texto, que expulsaram Pedro e João daquele lugar. Por quê? Porque tudo aquilo que eles falavam acerca de milagres causava tumulto naquela cidade. A igreja do pastor Pedro estava crescendo demais. A igreja do pastor Pedro estava incomodando demais. A igreja do pastor Pedro estava feliz demais. Por quê? Porque todos os crentes tinham a mesma mente. O que é que Paulo disse ao povo de Corinto? Tenham o mesmo falar, o mesmo proceder, o mesmo pensar, e tenham o mesmo coração, sejam cheios do Espírito Santo. Irmãos, naquela igreja não havia pobreza. Deixa eu te falar algo para te chocar, porque o que me choca me muda. Você não nascer pobre, mas continuar pobre é culpa sua. Isso desce talado, né? Porque você acha que só o mundo pode ficar rico, e a igreja não pode ficar rica. Isso a religiosidade colocou na gente. Eu fui pregar numa igreja numa cidade que eu não entendi porquê. Por que aquela cidade tudo era pobre, tudo era ruim, tudo era terrível? E eu fui pesquisar no Google e eu vi que aquela cidade havia feito um voto de pobreza. Quando os padres chegaram naquele lugar, foi descoberto por alguns padres, eles fizeram um voto de pobreza. E aí naquele dia eu falei: essa igreja vai fazer um voto de riqueza. Nós vamos dar tudo que nós temos. Tudo. Se você deite o ônibus, você vai pegar uma carona com alguém, mas hoje vai dar tudo e a gente vai quebrar isso aqui. 3 anos depois eu voltei lá. E eu falei: cadê aquela cidade pobre? 300 anos em 3 foi resolvido, irmãos. Porque aonde a igreja está e chega, tem que mudar tudo, irmãos. Quem carrega o reino muda o ambiente, muda bar, muda padaria, muda rua.